Bom dia! Vamos continuar o nosso estudo da Palavra de Deus, aprendendo um pouquinho mais com os apóstolos. E no capítulo 11 do livro de Atos, nós vamos estudar do verso 1 até o verso 18 hoje. E vem falando que os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, eles ouviram que os gentios também tinham recebido a palavra de Deus. E quando Pedro subiu para Jerusalém, os que eram da circuncisão debatia com eles, dizendo: Tu estavas com homens incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro repetiu o assunto desde o início e o expôs em ordem para eles, dizendo: Como eu falei para vocês, as pessoas elas tinham uma concepção errada do reino de Deus, né? Deus havia escolhido o povo de Israel para que, por meio do povo de Israel, todas as nações fossem abençoadas. Foi esse o chamado que Deus fez para Abraão, lembra? Sai da tua terra, da tua parentela, e de ti farei uma grande nação, e tu serás uma bênção. Então, o objetivo não era Deus abençoar só Abraão, mas era por meio de Abraão abençoar outras pessoas. Assim começou a história do povo de Israel, né? Só que o povo se fechou e eles achavam que aquelas bênçãos, que o evangelho era só para eles. Cristo veio para poder mostrar que o reino de Deus era diferente daquilo que eles estavam vivendo, daquilo que eles estavam acreditando. E justamente por isso muitos rejeitaram a Cristo, né? Rejeitaram a Cristo e rejeitaram também o evangelho. E agora as pessoas da circuncisão, ou seja, vamos botar no nosso linguajar de hoje, os irmãos da igreja batizados. Aí viu Pedro conversando com pessoas que eram de outras religiões, de outras denominações. No caso deles ali, eram de outras nações, né? Não eram judeus. E eles eram considerados gentios. E eles não aceitavam nem mesmo estar com essas pessoas e nem comer. O ato de comer envolvia muita intimidade. E se você for olhar, Jesus ele sempre comia com as pessoas. Perdão. É das formas que a gente tem justamente de nos aproximar, de criar um vínculo para levar o evangelho às pessoas, é justamente através disso, da refeição, através desse contato mais íntimo, trazendo as pessoas para perto da gente, indo para perto delas na realidade delas. Mas eles achavam que isso não poderia acontecer com os gentios, pessoas que não eram judeus. E aqui Pedro conta tudo o que aconteceu. Ele fala a respeito da visão que ele teve mais uma vez. E é interessante porque mais uma vez ele explica que Deus estava falando na visão a respeito do evangelho que seria para todos, que Deus permitiu, né? E Pedro repete assim, ó, o Espírito Santo, no verso 12, o Espírito Santo me ordenou a ir com eles, não duvidando. Além disso, esses 6 irmãos me acompanharam e nós entramos na casa daquele homem. E ele mostrou-nos como presenciou um anjo em pé em sua casa, que lhe dizia: envia homens a Jope e chama Simão, cujo sobrenome é Pedro, o qual te dará as palavras e pelas quais serás salvos tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, o Espírito caiu sobre eles como sobre nós no começo. Então me lembrei da palavra do Senhor que disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Verso 17. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que deu a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E isso é uma lição para nós nos dias de hoje. Porque às vezes a gente acredita, porque nós estamos na igreja, porque a gente já está numa caminhada, porque a gente já é batizado, porque a gente já faz isso, porque a gente já faz aquilo, que Deus, ele não vai usar alguém que às vezes está lá fora, que não tem religião nenhuma, ou que não é da mesma religião que eu, não é da mesma denominação que eu. E a gente tem esses preconceitos. Isso é fato. No meio cristão ainda existe muito preconceito.
entre uma denominação e outra, entre uma religião e outra. Quando eu falo religião e denominação, é porque cristianismo é uma religião. E existem várias denominações dentro do cristianismo. Mas existem outras religiões também, espiritismo, candomblé, são religiões. Então muitas vezes a gente tem muito preconceito com as pessoas que têm uma outra religião. Só que como a gente já viu, Deus tem o seu povo em todos os lugares. E a verdade da palavra de Deus vai alcançar essas pessoas. E muitas vezes eu vou ser o instrumento para alcançar essas pessoas através da verdade. Por quê? Porque são pessoas que são sinceras a Deus naquilo que elas conhecem. E depois que Pedro falou isso, se Deus derramou o Espírito Santo sobre eles, como derramou sobre nós, quem seria eu para ir contra Deus? Então, se Deus está realizando uma obra de transformação na vida de uma pessoa e está conduzindo aquela pessoa para o caminho que ela precisa andar, quem sou eu para impedir a obra de Deus? E aí no verso 18 fala, né? E eles ouvindo essas coisas se calaram e glorificaram a Deus, dizendo: Então Deus também concedeu aos gentios o arrependimento para a vida. Isso aqui agora também é um outro ponto. Se eu pertenço a uma denominação ou a uma religião que eu tenho como muito certa na minha vida, e aqui a gente lembra muito da história de Saulo, novamente também, né? E eu acho que eu estou fazendo tudo certo, mas Deus, ele envia pessoas até a mim para abrir os meus olhos, para me mostrar a verdade, sabendo que eu sou alguém sincero. Eu também preciso reconhecer quando eu estou de fato buscando a Deus e sendo sincera naquilo que chegou até mim de conhecimento e Deus me traz uma verdade nova. O que vem para mim é o que? O arrependimento para a vida. E eu preciso permitir que o Espírito Santo me transforme, que ele me guie pela verdade e não ficar pegado, arraigado. Se Cornélio ficasse, né, colocando pontos para que, porque os gentios também tinham uma rixa com os judeus, não era só os judeus que tinham, né? Eles também tinham esse preconceito. Então, o preconceito geralmente existe dos dois lados. E os dois lados precisam se abrir para que o Espírito Santo ele faça a obra que é dele e que não é nossa. A nossa obra é Deus me chamou para pregar algo, como Deus chamou a Pedro, como Deus chamou Filipe naquele dia para falar com o eunuco. Então Deus me chamou para pregar e eu preciso ir pregar. Se eu sou o eunuco, se eu sou Cornélio, que ainda não tenho toda a verdade, eu preciso me abrir para receber a verdade. E em tudo isso, o que envolve é se submeter à ação do Espírito Santo, para que ele guie e conduza a nossa vida por aquilo que Deus nos chamou para viver. Que Deus nos abençoe.